Queridos irmãos, queridas irmãs, então, Médios Falantes, vídeo 502, questão 166, Livro dos Médios. Então, dando-se sequência, Kardec, aqui nós vamos dar sequência aqui. A um terceiro, né? A um toma da mão, a outro da palavra. Então, nós já esclarecemos isso no vídeo anterior. A um terceiro do ouvido, né? O médio falante, geralmente, se exprime sem ter consciência do que diz. Então, isso aqui também é relativo. O médio falante, que é o médio psicofônico, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Existe alguns estados que nós conhecemos como consciente, semiconsciente e inconsciente. Então, mesmo no processo do inconsciente, nós temos que entender que o médium, ele ali naquele momento, ele encontra-se inconsciente do assunto o qual o espírito deseja tratar. Então vamos pensar da seguinte forma: o espírito chega e ele pretende fornecer, passar aos integrantes ali uma receita de um remédio. Vamos pensar assim. Então, o espírito tem o conhecimento dessa fórmula, mas o médium, ele não tem conhecimento dessa fórmula, ele é inconsciente do conhecimento. Ele não tem conhecimento. Então, olha só para você ver aqui, ó. O médio falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Então, o que ele está dizendo ali, ele não tem consciência. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. Você entendeu? É isso aqui que eu estou querendo dizer. Olha só. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. Então ele não tem consciência do que o espírito está dizendo. Ele não tem consciência. Ele não sabe, nessa situação aqui, ele não sabe com antecedência o que o espírito vai dizer. Então, esse é o estado, esse é um estado, é um dos estados de inconsciência. Porque mesmo no processo semiconsciente ou consciente, não é por causa do termo consciente ou semiconsciente que o médium tem consciência do que o espírito
irá tratar. Então, esse processo ele é muito meticuloso. São muitos detalhes que a pessoa precisa ficar atento. Então, tem pessoas que, vamos usar aqueles termos, depois de alguns anos frequentando cursos de mediunidade, estudos e mais estudos, e o mentor da casa se manifesta e diz assim: vamos pensar por esse lado para ficar mais fácil. Mas isso não acontece não, mas vamos pensar dessa forma para ficar mais fácil. Mas o mentor se manifesta para dar uma ajudinha e fala assim: ó, você já está preparado, você é um médium psicofônico, então nós preparamos um espírito necessitado, já encontra-se praticamente quase todo conectado a você. Por que conectado? Porque muitas pessoas acham que os espíritos entram no médium. E espírito nenhum entra no médium. Muitas pessoas acham que os espíritos incorporam no médium. E espírito nenhum incorpora em médium nenhum. Isso aí são, você entendeu? São formas totalmente distorcidas. Porque as pessoas aprenderam dessa forma com aquelas pessoas sem cultura, sem conhecimento, e foram passando de geração em geração até chegar nele. E ele continua praticando o mesmo erro que os teus antecessores praticaram. Então, espírito nenhum entra no médium. Espírito nenhum incorpora no médium. Os espíritos, tanto os espíritos necessitados, inferiores, quanto os espíritos mais elevados, todos eles se manifestam através do médium, através da sintonia. Você sabe o que significa isso? Sintonia. Perispírito a perispírito, espírito com espírito, sintonia. Igual quando você, numa televisão, procurando um canal para você assistir. Então você clica num, clica no outro, clica no outro. Ou vamos pensar, aqueles radinhos bem antigos, que você mexe naquela rodinha dele ali e fica chiando. Aí, de repente, você pega uma estação, de repente você sintoniza outra estação, outra estação, outra estação. Você entendeu? Até você sintonizar aquela estação, né, correspondente a qual você quer ouvir ali aquele rádio. A mesma coisa é o médium. Então, os espíritos, eles se manifestam através de sintonias. Sintonias. Então, vamos pensar da seguinte forma: o espírito encontra-se na sintonia 4 e o médium na sintonia 8, ou vice-versa. Então, não vai ocorrer comunicação. Não vai haver sintonia ali. Por exemplo, um espírito mais evoluído, ele não consegue se manifestar através de um médium promíscuo, um médium desequilibrado,
sem moral, um médio viciado em drogas, sexolatria e tudo quanto é baderna, o espírito mais evoluído ele não vai conseguir, por mais que ele pode, porque pelo fato dele ser evoluído, ele pode sintonizar, se ele quiser, mas as dificuldades são tantas ali no médio que eles não perdem tempo ali com aquele médio, enquanto outros espíritos menos elevados, como se diz, semelhante atrai semelhante, já consegue se conectar com aquele médium. Sintonia interliga os fios no perispírito, na massa encefálica, nas áreas correspondentes à coordenação motora daquele médium. Então, espírito nenhum entra no espírito, no médium. Espírito nenhum incorpora no médium. Existem comunicações que o espírito encontra-se, o comunicante, tanto evoluído quanto inferior. Eles podem se encontrar 5 centímetros distante do médium, 10 centímetros, 1 metro, 10 metros, 50 metros, 1 milhão de quilômetros, a depender da evolução do espírito. Essas comunicações mais distantes, espíritos evoluídos é quem consegue. Essas muito mais próximas são os espíritos mais inferiores. O que não impede também o espírito superior de comunicar ali bem próximo ao médium, uma vez ele estando visitando o ambiente, os trabalhos. Mas ele não estando presente, onde ele se encontra, nas colônias, nas cidades espirituais, no plano espiritual, ele, se ele quiser, e se o médium estiver na casa séria, equilibrado, vibrando positivamente, ele pode, de onde ele se encontra, se conectar às vibrações do médium e deixar a sua mensagem. Aí nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos médios que se diz videntes têm o hábito de dizer: eu estou vendo aqui no recinto, eu presenciei no momento em que o espírito, por exemplo, Joana d'Arc, eu vou colocar esses nomes assim para não ter complicação. Quando Joana d'Arc estava comunicando através do Sebastião aqui hoje, eu vi Joana d'Arc ao lado dele. Aquilo ali pode ser uma miragem, pode ser uma ilusão do médium, pode ser um fanatismo. Então tem que tomar muito cuidado com esses tipos de comentário. Por isso que a doutrina dos espíritos recomenda que tudo que acontece dentro de uma casa espírita, tudo, não deve-se lá da porta para fora tratar de nenhum assunto que ocorreu lá dentro da casa espírita. Nenhum. Agora, aqueles que fora da casa espírita trata dos assuntos que ocorreram dentro da casa espírita, é meia boca. Não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, por que nós estamos fazendo esse esclarecimento? Porque muitas pessoas não recebem, muitas pessoas não recebem esse tipo de orientação assim nas casas espíritas.
Você entendeu? Você chega à casa espírita, você ouve ali as pessoas dizendo: o espírito fulano de tal incorporou no médio tal. Não existe isso. Não existe incorporação. Não existe entrar o espírito no médio. A comunicação se dá através da sintonia. Pode ser próximo, ali que os instrutores espirituais levam até aquele recinto aqueles espíritos sofredores, como pode também ser lá das colônias espirituais, onde aqueles espíritos em melhores condições se encontram, se manifestar através da sintonia. Às vezes, muitas pessoas vão atrás de psicografia, como por exemplo em Carlos Bacelli, né, que é um médium por excelência. Mas muitas pessoas não sabem que em 90% dos casos de psicografia, quase sempre o espírito que deixa a mensagem aos teus entes queridos não esteve ali no recinto presente. E sim, lá da colônia, onde ele se encontra, foi feita aquela interligação entre o espírito e o médium Carlos Bacelli, para que o espírito pudesse deixar a mensagem. Mas por qual motivo? Motivos N's. Motivos N's. Fortes emoções na família ali presente que atrapalha com aquelas vibrações da emoção, pode atrapalhar o espírito ali se ele estiver presente. Fortes emoções do espírito, se ele ali vê os teus familiares, ele pode, como se diz o ditado, a adrenalina desestruturar ele. Aí você me diz assim, mas adrenalina no espírito, mas por que não? O espírito também tem a sua excitação, que nós não podemos classificar como a adrenalina aqui do organismo físico, mas a excitação da emotividade, da emoção do espírito. Ora, o espírito, não sendo ele um espírito superior, ele ainda possui todos esses tipos de sentimento, dispara o coração dele, ofusca a mente dele, ele perde o controle do que ele está escrevendo. Então, nesse caso, o espírito vai deixar mensagem sim aos familiares. Mas ele nem lá nos trabalhos vai comparecer. E sim, vai existir uma interligação onde ele não vai perceber quem lá esteve em busca da mensagem. Tanta coisa, né? Poderíamos falar mais, mas nosso irmão Marcílio acha que não há necessidade, né? Então, olha só, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. Então, nós já explicamos isso. Aos seus conhecimentos, né? Por exemplo, o livro de nosso irmão Marcílio, Autobiografia de uma Alma. Nós psicografamos esse livro, vamos pensar assim, se nós juntarmos todo o período de psicografia, corresponde-se de 5 a 6 dias
o nosso irmão Marcílio levou para psicografar esse livro através de nós. Agora, de 5 a 6 dias, eu vou dizer da seguinte forma: cada dia, 1h30, 2 horas de psicografia. Então vamos pensar assim, um dia e meio, 2 dias, juntando todas as horas, o equivalente. Agora pensa bem, um 0 à esquerda, como eu, 2 dias e meio, psicografar um livro que eu não tenho conhecimento nem do que significa livro, como se psicografa um livro, escreve um livro, aliás. Mas é essa outra inteligência, que usando os meus dons, né? Vó Leontina, dialogando-se com os suicidas, um livro dela, né, o último lançamento nosso, também, se nós formos analisar, juntando todas as horas, todos os minutos, é capaz que não deu 7 horas de psicografia direto. Se tivéssemos psicografado direto, 6 horas, 7 horas psicografando, a avó Leontina teria psicografado o livro dela. Então, por aí a gente percebe que há, né, um outro ser ali transmitindo. Aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Olha só. Aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. É lógico. Os espíritos, eles vêm e escrevem, deixa ali tudo quanto é tipo de assunto que 99,9% o médio desconhece. O médio psicógrafo, por exemplo, ele não tem conhecimento do que aquele espírito que pretende deixar uma carta aos teus entes queridos, ele não tem conhecimento do que o espírito vai narrar ali. Porque é o espírito. O espírito vai usar a ferramenta que chama-se a faculdade mediúnica do médium. O médium é uma ferramenta. Agora, existe a inconsciência, a semiconsciência, a consciência. Como eu estava dizendo, depois de um certo período de estudo, as pessoas, naquele momento ali, o mentor fala assim: nós vamos preparar, já estamos preparando um espírito para se manifestar através de você aí. E o médium fica naquele impasse. Mas os pensamentos que eu estou tendo nesse momento são pensamentos meus ou é do espírito? Eu abro a boca e deixo fluir esses pensamentos que estão surgindo na minha mente, ou eu barro esses pensamentos? É lógico que o médium ele tem que liberar as cordas vocais ao espírito manifestante aqueles pensamentos, mas de acordo com a disciplina adquirida nos cursos, nos estudos, se foram estudos sérios, se ele estudou mesmo as obras de Kardec, ele vai ali naquele momento fazer uma seleção daqueles pensamentos. Então, a disciplina, o médium disciplinado, vem aqueles pensamentos na mente dele, vamos pensar assim, que ele é totalmente consciente.
Mas vem aqueles pensamentos de ódio, aqueles pensamentos dizendo assim, dá um murro na mesa, xinga esse palavrão. O médium disciplinado, ele não dá murro na mesa, ele não xinga palavrão. Agora o médium que não tem disciplina, ele faz um São João de roda no centro. Ele quebra a mesa, ele xinga palavrão, ele bate em todo mundo. Então, hora que você vê um médium prontando arruaça numa casa espírita, pense assim, esse coitadinho precisa, esse médium, esse coitadinho, precisa estudar. Ele não sabe o que é espiritismo. E também os integrantes dessa casa não sabem o que é espiritismo, porque, caso contrário, eles não teriam deixado esse indivíduo trabalhar nessas condições sem conhecimento da doutrina dos espíritos. Ai, gente, se eu pudesse falar tudo que eu sei com relação a isso aí, como bom seria, mas eu não posso falar. É só essas pinceladas de vez em quando. Vamos para o próximo vídeo.